Glórias a Deus, pela graça de Deus que nos dá a vitória através do nome maravilhoso, precioso, que é o nome de Jesus. E onde nós estamos? Onde o Espírito Santo está? Onde Jesus está? Onde Deus o Pai está? E se Deus é por nós, uns confiam em carros, mas nós, aleluia, fazemos menção do nome do Senhor, o nome que está acima de todo nome, sobre o qual todo joelho se dobrará. Então, nós reconhecemos também, louvamos muito a Deus pela vida do nosso pastor, o nosso reverendo José de Santana Santos. Louvamos a Deus pela vida da pastora Cristina. Louvamos a Deus pela vida de cada pastor, missionário, membro, ovelha, todos que estão participando do 27º Seminário de Atos dos Apóstolos. Então, vamos louvar a Deus pela vida de cada um, todos que estão priorizando estar na presença do Senhor e aprendendo, porque tem sido inesgotáveis, né? Então, os temas, né, os aprendizados, né, as doutrinas, os ensinamentos. E nós vamos abrir a nossa Bíblia em Atos, capítulo 9. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, a partir do versículo 1, para nós lermos o contexto. Então, Atos, capítulo 9, versículo 1. Todos acharam? Diz assim: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres os levassem presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E, guiando-o pela mão, levaram-o para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Podem sentar em nome de Jesus, fazer aqui uma oração. Meu Deus, nós te agradecemos pela tua presença aqui nessa manhã. Reconhecemos, meu Deus e meu Pai, que o Senhor está presente aqui. E nós pedimos que o Senhor venha iluminar esse texto, falar aos nossos corações, trazer, Senhor, a revelação da tua palavra e nos levarmos a ser melhores. Fala conosco nessa manhã, fala conosco pela tua palavra, em nome de Jesus. Então, eis aí o tema dessa mensagem, né? Um discípulo chamado Ananias. E onde esse discípulo morava? Em Damasco. E onde o apóstolo São Paulo, ele teve um encontro pessoal com o Senhor, a caminho, né, no caminho de Damasco. Então, onde fica Damasco? Pergunta para a pessoa que está de sala. E aí, onde fica Damasco? O que você sabe sobre Damasco? Para você ter ideia, esse capítulo 9, devido à importância, né, dessa região,
aparece 7 vezes a palavra Damasco, que a gente contou. Pode até ter mais, mas a gente contou 7 vezes. Então, nós vamos aprender um pouquinho sobre, né, Damasco, onde fica, né? Então, alguns acontecimentos que houveram em Damasco. E nós vamos chamar aqui a missionária Aline. Vamos receber a missionária Aline. Glórias a Deus. Quero reconhecer a presença do Senhor aqui, em nome de Jesus Cristo. Louvado seja o nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Louvar também a Deus pela vida do nosso reverendo, nosso pastor, grande homem de Deus que tem nos formado, em nome do Senhor. E aí, então, como a pastora Ana já comentou, Atos, capítulo 9, aqui o contexto é Saulo, no período ainda, né, indo em direção a Damasco para prender cristãos, e ali, no trajeto, ele tem um encontro com Jesus Cristo, o Espírito Santo leva a Damasco, e lá, Ananias, que é um discípulo da cidade, vai de encontro a Saulo para dar ali as primeiras instruções a esse homem que veio a se tornar o apóstolo Paulo, e aí todo o contexto dessa história, as primeiras pregações de Saulo ali como novo convertido, foi ali em Damasco. E aí, então, nós vamos falar um pouco sobre essa cidade que é tão importante. A pastora citou aproximadamente 7 menções dessa cidade só aqui, neste capítulo 9. Mas são várias menções em toda a Bíblia Sagrada desta cidade, inclusive no Antigo Testamento. E aí, dentre as várias menções, nós vamos citar aqui 2. A primeira a gente encontra lá em 2 Reis, no capítulo 5, que fala a respeito de Naamã. Quem lembra de Naamã? O comandante Ciro. Ele era um comandante do exército ali da Síria, mas era um homem leproso. E aí, então, ele vai em direção a Israel em busca da cura, encontra o profeta Eliseu, que dá a orientação que ele deveria ir ao Rio Jordão e dar 7 mergulhos para ficar curado. E aí, então, Naamã cita Damasco neste momento, cita ali os rios de Damasco. E aí ele diz, não são Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores que o Rio Jordão? Aí a gente lembra desse contexto, um pouco de resistência por parte de Naamã, mas ele se submete, ele segue a orientação, dá os 7 mergulhos e sai curado. Então, ali Naamã cita Damasco. E aí a próxima, ainda dentro do 2 Reis, agora no capítulo 8, temos Eliseu, esse mesmo profeta, homem de Deus, que vai a Damasco. E o rei da Síria, no período, era Ben-Hadad, estava doente. E ele ouve dizer que Eliseu estava em Damasco. E aí, então, ele manda o seu servo Azael ir até o profeta Eliseu para saber se ele iria sarar daquela doença em que ele estava sofrendo. E aí, então, o contexto ocorre em Damasco. E são várias menções. E a primeira menção de Damasco na Bíblia nós encontramos lá em Gênesis, no capítulo 14, ali com Abraão e Ló. Ló, que já morava ali em Sodoma, houve ali o período em que Ló é levado preso, e aí o contexto em que aparece Damasco é quando eles se situam na região. Eles foram até Ló para resgatá-lo e vão a uma cidade que estava à esquerda de Damasco. Então, essa é a primeira citação na Bíblia Sagrada, e nós sabemos que a data é aproximada, mas Abraão viveu por volta de 2000 anos antes de Jesus. E aí nós já estamos hoje no ano de 2021, então se a gente faz essa soma, a cidade de Damasco, já citada aqui em Gênesis, no período de Abraão, tem mais de 4000 anos. Então ela é uma das cidades mais antigas que nós conhecemos e que existe até hoje, junto com Jericó, com Biblos. Então essa é uma das cidades mais antigas que nós temos, que existe até hoje e povoada continuamente. E aí, então, ao longo dos anos, de toda a história, Damasco ela foi sendo dominada por vários povos.
Aqui nós temos, aqui nós temos um mapa, mas é antigo, né? Esse ali, nós vemos ali o reino de Israel, de Judá, Moabe, e a parte destacada ali, reino arameu de Damasco. É bem antigo, mas nós vamos trazer também um mapa mais atual. E aí, então, mostra que Damasco ele foi conquistado por vários povos, diferentes impérios, e foram dominados por vários povos em várias épocas durante todos esses anos, inclusive pelo rei Davi. Lá em 2 Samuel, no capítulo 8, diz que Davi também conquistou a cidade de Damasco, e por um período eles ali pagavam tributos a Israel. No período de Jesus, Damasco era dominado pelo Império Romano, mas foi por um curto período. Já no apóstolo Paulo, no momento ali da sua conversão, e que a pastora leu aqui, lá em 2 Coríntios, no capítulo 11, relata o rei Aretas, que é já de um outro povo, uma outra nação que dominava aquela região. E ainda no período do apóstolo Paulo, acredita-se que em Damasco existiam por volta de 15 mil judeus nessa cidade, a capital ali da Síria. E aí, naquele período, muitos desses cristãos se converteram ao cristianismo. Muitos desses judeus se converteram ao cristianismo. E aí, quando relata que Saulo, antes da conversão, ia até Damasco para prender cristãos, muitos desses cristãos eram esses judeus que haviam se convertido ao cristianismo. Então, Paulo vai com a intenção de prender esses judeus que haviam se convertido. E foi um período que o cristianismo cresceu muito, o evangelho muito pregado. Nós vemos aqui a história de Ananias, um discípulo da cidade ali de Damasco. Ele ali já tinha uma igreja consolidada, e aí naquele período, com a pregação do evangelho, a população cristã aumentou muito. E aí aquela cidade de Damasco chegou a ser considerada uma cidade cristã, predominantemente cristã. A grande população havia se convertido ao cristianismo, e isso perdurou por alguns anos, até o momento em que entra ali o domínio árabe na região, e por volta de 636. Esse aqui é o mapa que a gente encontra do período de Jesus, né? Tem Samaria aqui, a região da Galileia, e aqui nós temos Damasco, dentro do país da Síria. E aí a gente lembra que a Síria fica no continente asiático muito grande, é dividido em regiões, e a Síria, assim como Israel, Jordânia, eles fazem parte ali do Oriente Médio, dentro do continente asiático. A Síria, aqui Damasco, e Israel, aqui mais ao sul, ao lado do Líbano, aqui a Jordânia. E aí, então, como a gente estava falando aqui, quando começou a mudar, quando Damasco deixou de ser uma cidade cristã, quando houve aí o domínio do Império Árabe. Eles chegam na região, dominam a região, e com o passar dos anos, isso muda. Não foi de um dia para o outro, né? Mas aí, aos poucos, a população foi mudando. A população árabe cresceu na região. A gente lembra, a principal religião dos árabes, eles estão ligados ao islamismo, e aí então cresce, outros povos ali conquistam a região, mas a população árabe continua. No período ali de 636, tivemos a Batalha de Yarmouk, Império Umayyada, logo na sequência, a partir de 1300, ali o controle dos mamelucos, 1400 em diante, os mongóis. E aí, nos tempos modernos, a Síria manteve ali Damasco como capital e principal cidade do país. E é uma característica que a gente tem aqui dessa cidade, é que mesmo sendo conquistada por vários povos e passando por várias guerras variadas, Damasco ela nunca foi completamente destruída, como nós sabemos que aconteceu com Jerusalém. Depois, 70 depois de Cristo, Jerusalém foi devastada. E aí,
na reconstrução da cidade de Jerusalém, houve a mudança de ruas, nome de praças, nome de locais, nessa reconstrução da cidade. Mas em Damasco é diferente. Passa por guerras, há uma certa destruição da cidade, mas eles, na reconstrução, eles mantiveram grande parte dos nomes antigos que a cidade possuía. Então, quando a gente lê aqui em Atos 9 e vê a direção de Deus para Ananias encontrar Saulo na rua chamada Direita, esta rua, meu irmão, quando você for lá em Damasco fazer uma viagem missionária, você vai encontrar essa rua que se chama Direita. Ela ainda existe e ela tem por volta de 3 quilômetros de extensão. E nessa rua ainda é possível encontrar ruínas da época em que colunas ornavam a cidade, a capital. Existiam colunas nessa rua e hoje as ruínas existem até hoje. Se você for lá fazer essa viagem missionária e for lá fazer uma visita nessa cidade, nessa rua chamada Direita, você vai encontrar essas ruínas, que eram colunas que ornavam a cidade. Esse aí é um mapa mais atual que a gente mostrou, né? E também, atualmente, como está a Síria. Nós lembramos aqui, o nosso reverendo sempre fala sobre isso. Hoje a Síria vive uma guerra civil que já perdura aí há 10 anos, completamos aí 10 anos de guerra civil na Síria esse ano, e os relatos que nós temos é que a Síria, antes dessa guerra civil, até o ano de 2010, era um país relativamente pacífico para se viver. Dentro do Oriente Médio e comparado aos outros países, era um país relativamente pacífico para se viver. E, inclusive, o governo do país lá, que é hoje o Bashar al-Assad, ele, inclusive, era também pacífico com as minorias do país da Síria, inclusive Damasco, sua capital. Não tinha perseguição contra os cristãos. Quando a gente fala da minoria, nós também falamos em relação aos cristãos, porque hoje a grande maioria, como falamos aqui, são os árabes, muçulmanos. E aí, então, não havia uma perseguição por parte do governo em relação à população. Então, era relativamente tranquilo viver lá. Mas, em 2011, inicia-se ali, então, essa guerra civil, que ela existe e continua até hoje. São muitos, aí, milhares, os mortos com essa guerra civil, e também grande parte da população saiu da Síria. A gente, inclusive, tem muitos que vieram de lá para o Brasil, procurando ali viver uma vida melhor. E aí grande parte da população da Síria saiu do país com essa intenção, inclusive cristãos. E depois dessa guerra, o número de cristãos na Síria diminuiu drasticamente. Acredita-se que até em 2010 existiam por volta de 2 milhões de cristãos em toda a Síria, com certeza cristãos em Damasco, mas depois dessa guerra, nos dias de hoje, existe por volta de 500 mil, 500 mil cristãos em todo o país, então diminuiu muito, e alguns desses cristãos estão hoje em Damasco, eles permanecem em Damasco, e segundo o site Portas Abertas, a missionária Daiane sempre cita ele aqui quando fala da perseguição, muitos desses cristãos até optaram em permanecer em Damasco, porque as circunstâncias permitem que eles usem ali o evangelho para ajudar as pessoas. É uma forma que eles têm de levar Jesus Cristo às pessoas, à população que lá está e muito sofrida. Pode passar, tem mais algum mapa? Então, a gente tem aqui Damasco, mais um mapa aqui atual, né, da Síria. Damasco fica bem aqui ao sul, bem próximo aqui ao Líbano e Israel. Pode passar. Tem uma foto de uma mesquita também aí, William? Que eu tinha colocado, não sei se vai mostrar. Que é a mesquita, a quarta mesquita mais importante para os árabes hoje. E antes dessa mesquita, era uma catedral cristã. Mas aí, por muitos anos ela existiu.
mas com a conquista árabe da região, eles transformaram essa catedral em uma mesquita. Eu acho que não vai dar para mostrar aí, mas é uma foto bem interessante. A catedral era uma catedral e veio a ser transformada em uma mesquita. É a quarta mais importante, né? A terceira em Jerusalém. E então esses aqui são, de forma bem objetiva, alguns dados que nós temos sobre Damasco, uma cidade muito importante, que é o contexto aqui da pregação aqui no meio da cidade de Damasco. E Damasco, essa rua à direita, ela corta a cidade de leste a oeste. Ela faz uma diagonal da região nordeste da cidade de Damasco, corta a cidade ao meio e vai até a região sudoeste da cidade. E aí está um pouco da imagem da cidade, essa mesquita que era uma catedral e foi transformada pelos árabes. Amém? Quero louvar a Deus pela vida do nosso reverendo, em nome de Jesus, e receber a pastora Ana Maria para dar continuidade. Glórias a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Podem sentar em nome de Jesus. Então, nós vimos que todos esses acontecimentos foi num local, né, e que está aí até hoje, né? E o grande acontecimento, né, que houve nesse lugar, a gente sabe que o apóstolo São Paulo, depois de Jesus, né, essas palavras do nosso reverendo, e é uma grande verdade, ninguém foi como Jesus, mas depois de Jesus, vem quem? O apóstolo São Paulo. Então, ele foi um grande instrumento de Deus, né? Ele fez o evangelho de Deus ali, pelo Espírito Santo, chegar à Europa e toda a parte ali do mundo conhecido. Em tão pouco tempo, a gente teve várias aulas com o pastor Miranda, todas as epístolas, né? Tudo aquilo que o Espírito Santo, através de Paulo, né, realmente assim, fez uma revolução naquele período, chegando até Roma. E para o apóstolo São Paulo ser introduzido dentro da igreja, a gente viu que não foi algo, né, que foi da cabeça dele. Ele teve um encontro pessoal com o Senhor Jesus no caminho para Damasco. Primeiro ponto. Só que, uma vez que ele se converte, tem esse encontro pessoal, ele vai fazer o quê? Ele vai ser discipulado. Ele vai aprender. Primeiro ele vai ser batizado, ele vai receber a oração ali de Ananias, vai ser curado da cegueira. E ele vai aprender como, né, o nosso reverendo tem ensinado aqui nas Escrituras Sagradas. Então, essa questão de desigrejados, pessoas que querem fazer as coisas do seu jeito, obreiros que querem fazer as coisas do seu jeito, missionários, pastores, isso está fora das Escrituras, né? Que um grande homem como o apóstolo São Paulo, ele foi introduzido na igreja, ali através do Senhor Jesus, e o instrumento que Deus usou foi Ananias. Então, nós vamos aprender sobre esse discípulo chamado Ananias. Nós louvamos a Deus pela vida do apóstolo São Paulo, mas o protagonista dessa mensagem vai ser o discípulo chamado Ananias. Esse vai ser o nosso protagonista, a pessoa principal aqui dessa mensagem. Então, nós vamos voltar ali para Atos, capítulo 9, a partir do versículo 10. Ele fala assim: ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor, numa visão, Ananias, ao que respondeu, eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou, dispõe-te, vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recebesse a vista. Ananias, porém, respondeu, Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E para aqui trouxe
autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre eles as mãos, dizendo, Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheios do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver, a seguir levantou-se e foi o quê? Batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido, então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Aqui só uma observação, que Paulo se tornou também um discípulo, e ele vai ficar com quem? Com outros discípulos. Então, esse é algo muito forte, né, para toda a igreja entender qual que tem que ser nosso relacionamento, a nossa companhia, né? E aqui, dentro dessa mensagem, é um discípulo chamado Ananias. Então, primeiro, a definição de discípulo. O que é um discípulo? O que significa um discípulo? Então, um discípulo é uma pessoa que segue os ensinamentos de um mestre. Se refere tanto aos apóstolos como aos cristãos em geral, né? São seguidores de Cristo. Então, uma das coisas que nós aprendemos à luz das Escrituras do que é um discípulo é que nem todo aquele que se diz evangélico é um discípulo. Nem todo que se diz evangélico é um discípulo, porque para ser um discípulo de Jesus Cristo, a pessoa ela deve seguir os ensinamentos de Jesus Cristo. E se a pessoa ela ouve a palavra e não segue os ensinamentos de Jesus, essa pessoa não é um discípulo. Porque para ser discípulo tem que ser um seguidor de Jesus, né? Dos seus ensinamentos, da sua palavra. E nós vamos ver isso aqui. Então, essas características, né, que mostram como era o discípulo Ananias, né, como lições que nós podemos extrair desse discípulo Ananias. E o nome Ananias significa Jeová é amoroso. Tem outras definições, mas uma, né, tem um dicionário da Bíblia do Obreiro que dá essa definição. Jeová é amoroso. Então, nós vamos encontrar aqui no capítulo 9, versículo 10. Aqui vamos repetir o versículo, ele fala assim, ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão, Ananias, ao que respondeu, eis-me aqui, Senhor. E qual era ali a missão de Ananias? Ananias, ele deveria acolher, ensinar, batizar e orar pelo futuro apóstolo São Paulo, mas naquele momento era o irmão Paulo. E ele, então, foi a primeira lição que nós podemos extrair aqui, é que Ananias ele foi o primeiro ponto de contato, né, com o novo convertido Paulo. Ananias foi o primeiro ponto de contato com o novo convertido Paulo. E ele se tornou um modelo de como deve se tratar um novo convertido na igreja, ou uma pessoa que está visitando. Então, como devemos ajudar o nosso reverendo nessa tarefa. Porque, graças a Deus, a gente louva a Deus, né, pela vida do nosso reverendo, pela visão que Deus entregou ao nosso reverendo, que é ampla, né, grande. A gente vê que tem irmãos que se convertem, né, e vêm para a igreja de tudo que é lugar. Então, como nós devemos tratar, como você deve tratar, ajudar o pastor a tratar essas pessoas. Ananias, ele é esse exemplo e esse modelo. E para vocês terem ideia, o próprio Paulo dá testemunho, e a gente abre lá, Atos capítulo 22, nós vamos encontrar Paulo,
quando foi preso, ele vai dar testemunho da conversão dele, do que Deus fez na vida dele, porque ele era um religioso, ele era um fariseu, ele era uma ameaça para a igreja, ele era uma ameaça para os cristãos, né? Ele, além de consentir na morte de Estevão, ele estava lá com um papel que dava autorização para ele prender homens e mulheres, né, que estavam ali se dizendo que era do caminho, que estavam no caminho, cristãos. E aqui no capítulo 22, a partir do versículo 10, aqui mostra a conversão dele, ele está dando testemunho disso, ele fala assim: então perguntei, que farei, Senhor? E o Senhor me disse: levanta-te, entra em Damasco, ali te dirão acerca de tudo o que é ordenado fazer. Tendo ficado cego por causa do fulgor daquela luz, guiado pela mão dos que estavam comigo, cheguei a Damasco. Um homem chamado Ananias, piedoso conforme a lei, tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, veio procurar-me, pondo-se junto a mim, disse: Saulo, irmão, recebe novamente a vista. Nessa mesma hora recobrei a vista e olhei para ele. Então ele disse: o Deus de nossos pais de antemão te escolheu para conheceres a sua vontade, veres o justo e ouvires uma voz da sua própria boca, porque terás de ser sua testemunha diante de todos os homens das coisas que tens visto e ouvido. E agora, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome dele. E aí Paulo vai fazer o que foi orientado, mas ele teve que ser orientado, né? Ali Paulo foi acolhido e discipulado. Ele teve o primeiro discipulado pelo irmão ali, discípulo Ananias. E nós sabemos que Ananias era discípulo de Jesus. E como Jesus agia com os discípulos, como Jesus agia com novos convertidos. Vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de João. A gente vai tentar abrir a Bíblia aqui. Objetivamente, João, Evangelho de João, capítulo 1, porque nós vamos ler alguns textos que são importantes nós revisarmos. Olha só, é João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 35 em diante. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 35, ele diz assim: no dia seguinte, estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo dizer isso, seguiram quem? Seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se, vendo que o seguiam, disse-lhe: que buscais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes? Respondeu-lhes: vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Ele continua as conversões, mas a gente focando aqui, o que Jesus passou o dia fazendo com aqueles discípulos, né? Passou o dia fazendo o quê? Ensinando, discipulando. E a gente lembra, olha quantos ensinamentos de Jesus. Quando pega aquele sermão do monte, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7 de Mateus. Ali são muitos ensinamentos para discípulos. E olha só no capítulo 14 aqui mesmo, capítulo 14 de Lucas, a gente vai lá para Lucas, capítulo 14. Lucas, capítulo 14, versículo 26. Vamos ver só alguns desses ensinamentos. Versículo 26, ele fala assim: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser o quê? Meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim,
não pode ser meu discípulo. E o 33, podem ler bem forte, quem achou, por favor? Eu vou repetir, olha só. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Então, nós vemos que a característica do discípulo que Jesus, ele forma, que Jesus, ele ensina, são pessoas que estão dispostas por tudo aquilo que receberam, né? Nós tivemos o nosso nome escrito no livro da vida, os nossos pecados foram perdoados, cancelados pelo sangue de Jesus Cristo. Todo sacrifício, né, que foi feito na cruz do Calvário, né, imagina, tudo o que nós merecíamos era o quê? Ir para o inferno, ficar longe de Deus por causa dos nossos pecados. Mas Deus nos amou de tal maneira que enviou Jesus para morrer pelos nossos pecados e nos dar a garantia da vida eterna, a garantia de passar a eternidade toda com Ele e ter a qualidade de vida dele enquanto nós estamos aqui na terra. Então, tudo que ele fez, ele tem total direito de dizer: se você quer ser meu discípulo, você tem que negar você mesmo. E eu queria dar parabéns a todos que estão negando você mesmo nesse dia, né? Um sábado. Porque pode ser que alguém diga: já tem o domingo que é o dia do Senhor. Agora, para nós está sendo sábado o dia do Senhor. E nessa igreja, a semana o dia do Senhor. Porque no céu vai ser como? Como que você acha que vai no céu? Vai ter folga de Deus? Vai ter um dia de folga quando estiver lá no céu. Não vai ter folga, não. É 24, não vai ter nem horas, né? Não vai ter nem dias. Porque nós vamos viver a eternidade toda na presença de Deus. A eternidade. Então, o discípulo de Jesus, ele já vive essa eternidade aqui na terra. O prazer do discípulo é estar aos pés do mestre. E nós louvamos a Deus pela vida do nosso reverendo, que ele proporciona que os discípulos estejam aos pés de Jesus, ouvindo a palavra de Jesus. Aqui você não vai ouvir outra coisa, não. É a palavra. Olha o versículo que eu li. Olha, é capítulo 6 de Lucas. Eu fiquei maravilhada quando eu vi esse versículo aqui. Capítulo 6, versículo 40. E aqui a identificação realmente do nosso reverendo com Jesus. Olha a identificação do ministério que nós fazemos parte com Jesus. Olha só, Lucas, capítulo 6, versículo 40. Esse versículo, né, é o próprio Jesus que ele fala. Ele diz assim: o discípulo não está acima do seu mestre. Todo aquele, porém, que for bem instruído, será como seu mestre. Podem repetir novamente o 40, por favor? Bem instruído. E olha, quem é que é louvar a Deus pela vida do nosso reverendo? Pela vida do nosso pastor, mentor, que ele tem feito o quê? Ele tem nos instruídos pela palavra. Só não é instruído quem não quer. Porque a igreja, que é uma igreja que prega a palavra de Deus, o evangelho, as escrituras. E nós estamos aqui mergulhando no livro de Atos dos Apóstolos, que mostra ali um discípulo chamado Ananias. E como esse Ananias se identificava ali com o seu mestre. E nós estamos observando que a igreja viva, 24 horas do Gramacho, a Assembleia de Deus Central, ela tem se identificado com o nosso mestre Jesus, porque tem sido muito bem instruído na palavra. Agora nós temos que fazer o quê? Não é por falta de instrução, tem que ser comprometido com a palavra, e onde nós fomos, nós sermos a reprodução de Jesus, porque instrução, fala para a pessoa que está dizendo: você tem tido. Quem muito é dado, muito vai ser requerido, cobrado, exigido. E João, capítulo 13, um outro ensinamento aqui de Jesus,
aos discípulos é João 13, versículo 35. Eu vou lendo aqui, ele fala assim, ó. João 13, 35. Nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes o quê? Amor uns aos outros. Então, algo que o Senhor Jesus ele ensinou é que nós seríamos ali reconhecidos, né, identificados, se somos discípulos de Jesus, e é algo que ele não abre mão, e é o que falta hoje, né, nos dias atuais, o amor, e o amor bíblico. E a maior demonstração de amor nós sabemos que é a evangelização, que é anunciar a palavra, que é perdoar, né? A gente tem várias outras coisas que vão derivar, ter paciência, ter longanimidade, né? Benignidade. A gente lembra da maior definição de amor, é 1 Coríntios 13, nós não vamos ler por causa do tema, mas você pode ler depois. É o maior tratado sobre o amor que existe na terra. 1 Coríntios capítulo 13, o apóstolo São Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, mostra o que é esse amor. E uma outra característica nós lemos ali, Paulo dando testemunho de que ele era piedoso, conforme a lei, né? Nós lemos lá em Atos 22. Né? Piedoso é alguém que tem respeito pelas coisas religiosas e espírito de devoção. É alguém compassivo. E ele era assim, Paulo dá testemunho de Ananias. E também, Paulo ele também dá testemunho, fala que Ananias ele tinha bom testemunho de todos os judeus. Isso significa que os judeus não faziam parte ali dos cristãos, eram judeus, né? E mostrando a sociedade. Então, o discípulo de Jesus ele tem que ter bom testemunho lá na vizinhança que mora, no condomínio, no prédio. Então, as pessoas elas têm que dar bom testemunho, né? Toda pessoa que se diz discípulo de Jesus, ele vai dar bom testemunho no trabalho, vai chegar antes da hora, vai sair depois. A pessoa tem uma predisposição de ser solícito, né? Ser alguém que gosta realmente que o nome do Senhor seja glorificado na vida dele. Então, vai querer ajudar, vai querer trabalhar em nome de Jesus para que o Senhor Jesus seja glorificado. E nós vamos ver outras características. Por exemplo, a primeira, Deus só falou com Ananias, né, o discípulo Ananias, porque Ananias estava falando com Deus. Não tem como ouvir Deus se a pessoa não se relaciona com esse Deus. Então, a oração era uma característica muito importante na vida do discípulo Ananias. E ele copia, né, ele também imita o Senhor Jesus. Porque a missão de Jesus aqui na Terra era uma missão, né, que não era fácil, né? Havia um sofrimento muito grande, físico, espiritual, uma pressão muito forte. E Jesus ele vai vencer não como Deus, ele tem que esvaziar, ele esvaziou a si mesmo, ele assumiu a forma de homem. Então ele vai exercitar ali, né, a oração. Então Jesus ele passava noites e noites em oração. Tem um texto aqui, é Lucas 3, 21, se quiser anota, eu vou ler aqui rapidinho. Ele mostra aqui no capítulo 3, 21, diz assim: e aconteceu que ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. E estando ele a orar, o céu se abriu. Então, uma das características, né, de Jesus, né, atividade que Jesus com certeza mais ele fez, né, a gente sabe que ele curou muito, ele libertou muitas pessoas, né, fez grandes milagres. Mas a atividade de Jesus que ele mais fez foi a oração. Passava noites e noites em oração. Jesus ele também ensinou sobre a oração, como nós deveríamos entrar na presença de Deus. Não deveríamos ser como os fariseus. O discípulo ele deve entrar na presença de Deus, ele deve orar, mas de maneira totalmente diferente dos religiosos, porque nós não somos religiosos. Nós somos pessoas que nasceram de novo e se relaciona com o Todo-Poderoso. Nós somos
pessoas que podemos entrar na presença de Deus. Então não é religião, é relacionamento através do sangue precioso de Jesus Cristo. E essa é a atividade mais importante do discípulo, é a atividade da oração. Porque quando nós decidimos orar, acontece o que aconteceu com Jesus. O céu se abre. E nós podemos ver a glória de Deus. Podemos experimentar ali a presença de Deus na nossa alma. O batismo com o Espírito Santo. A renovação com o batismo com o Espírito Santo. Os rios de água viva que flui do interior. Só através da oração. Só através da oração nós entramos na quarta dimensão. Nós podemos ver além daquilo que os nossos olhos humanos podem enxergar, porque o sobrenatural só vai acontecer na tua vida se você decidir orar, decidir fazer como Jesus fez, como os discípulos fizeram, os apóstolos fizeram, a igreja primitiva fez. Todas as pessoas que marcaram na história, o nosso reverendo é a pessoa que mais ora nessa igreja. A gente louva a Deus pela vida do nosso reverendo, que ora, a gente vai dormir, o nosso reverendo está orando, acorda de manhã, o reverendo já está aqui orando. O nosso reverendo é totalmente dependente de Deus, e assim tem que ser o discípulo de Jesus, na oração. Uma outra característica que nós vemos ali, na pessoa ali do discípulo Ananias, quando Deus fala, o que ele diz, né, quando Deus chama, né? Ele diz o quê? Eis-me aqui. Então, quando Deus chama o discípulo Ananias, há uma prontidão. E essa prontidão, a gente encontra na pessoa de Jesus. Você sabe o que é estar num lugar maravilhoso, no céu, um paraíso, né, um lugar tremendo aí, Jesus, né, Deus nos amar de tal maneira e falar, ó, Jesus, você vai ter que descer, vai ter que ir salvar esse povo. E Jesus diz o quê? Eis-me aqui. Jesus, ele veio a essa missão, né, dolorosa, sofrida. Jesus, ele aceita essa missão de vir a essa terra, esse lugar de pecado, sofrer pelos nossos pecados. Jesus, ele aceita essa missão prontamente. E assim temos que ser nós, discípulos de Jesus, estarmos prontos, né? Estarmos em prontidão, à disposição do Senhor Jesus através da igreja, do ministério. Então Deus trabalha, né? O reino de Deus é organizado. Deus levantou o nosso reverendo e a partir do nosso reverendo do Gramacho aqui, tem levantado essa grande igreja que é organizado. O reino é dirigido, nosso reverendo para tudo é muita oração. Quem vai, para onde vai, com quem vai, faz isso, faz aquilo. A gente está... ontem completou 72, a gente esquece muito rápido, 72 sábados, né? Que o sábado para a gente é sexta e sábado, tá? Está sendo 2 vezes na semana. Depois de todo dia, a gente vem aqui aos pés de Jesus para orar e Deus dá a direção para a igreja, para o ministério. Então, Deus tem respondido às orações. Então, a igreja tem chegado em muitos lugares, a gente tem ouvido coisas maravilhosas, porque Deus tem o compromisso com o homem que ele levantou. Então, Deus vai usar A, vai usar B, vai usar pastores, missionário, obreiro, membro. Às vezes, de repente, vai usar aquele irmão, né, que não tem nenhuma visão, ninguém conhece. Mas Deus está usando para levar o evangelho em lugares desconhecidos. Então, a gente entender que esse ministério é cuidado e é zelado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo tem dirigido. E você tem que estar pronto para dirigir o projeto Jesus Minha Casa, pronto para evangelizar, pronto para determinadas missões. Mas tem missões também como Projeto Jovem Adolescente Ação, o Exército de Deus Integral, tem o Parcial e Integral, mas todos deveriam querer fazer experiência na missão integral, no Exército de Deus Integral, né? Aleluia, glórias a Deus, que a missão integral é Deus comandando a nossa vida 24 horas por dia. Todo mundo deve ter experiência. De repente você não vai ficar a vida toda, mas 1 ano, fala para a pessoa, 1 aninho, e passa muito rápido. Passa muito rápido, é impressionante como passa rápido.
Então, a prontidão, Senhor, eu quero entrar no exército de Deus. Eu quero dirigir o projeto. Se eu fazer parte da intercessão, né, ali com o pastor Daniel. As missões, elas são variadas, né? Tem muitas missões, às vezes para ir orar num hospital, né, quando a pastora Miriam pede, né, para ir visitar o irmão. Ter prontidão, que é muito ruim dizer não para Jesus. Fala para a pessoa que está, essa linguagem não pode ter no teu vocabulário. Eu não posso dirigir esse culto hoje, isso aí não pode acontecer. Não pode, né? Um dos exemplos que a gente dá muito é o meu paizinho amado, né, que é um senhor, entrou para o exército de Deus, né, e voltou para a base. Meu pai tinha, hoje ele tem 63 anos, né, mas já tinha os seus aninhos de experiência. E sempre à disposição lá depois que voltou, ele sempre à disposição lá na igreja de Porto Alegre. Teve a questão da pandemia, mas o pastor ligar e ele deixa tudo lá e prioriza a missão, né? A obra, né? Então, isso aí tem que ser... Fala para a pessoa que está dizendo, você não pode ficar de fora, né, das missões que o Senhor Jesus te chama. Então, é a prontidão. Uma outra característica também do discípulo Ananias é a obediência. Imagina você ser chamado para ir para falar com alguém, orar por alguém, que é um perigo. É um perigo, né? A tua vida corria perigo na mão desse homem. E é exatamente isso. Quando Deus fala com ele vai falar, né? Ele vai expor para Deus, né, ali o medo, né, e o receio. E Deus vai dizer o quê? Não, ele já é para mim vaso escolhido, ele vai pregar a palavra. Eu já mostrei o quanto lhe importa para que ele venha sofrer pelo meu nome. E aí ele vai fazer o quê depois disso? Ele vai. Então, a obediência. E Jesus, ele é o nosso maior modelo de obediência. Então, Ananias, o discípulo Ananias, ele segue o seu mestre também na obediência. E aí a gente lembra que Jesus, por mais dolorosa que ia ser a morte, ele até disse para o Pai, né, se possível, passa de mim esse cálice, mas se não, seja feita a tua vontade. E Filipenses 2 fala que ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Então, uma das características do discípulo verdadeiro, genuíno, do seguidor de Jesus, é que ele é obediente. Ele pode, né, ter os seus medos, os seus receios, mas ele vai obedecer. Ele vai fazer o que o mestre disse. E a quarta e última característica é que ele era alguém, ali o discípulo Ananias era alguém que se podia confiar missões específicas, uma missão específica, que era orar por esse homem. Né? E a gente lembra que o discípulo Ananias, ele era alguém que estava a essa disposição, e ele mostra isso. E todos os discípulos de Jesus, eles devem querer, Senhor, me chama para alguma missão específica. Mas você já está na missão da evangelização, que é para todos. Você já está na missão ali de anunciar a palavra, de evangelizar, de dirigir o projeto, mas também querer ter experiências com Deus em missões, né, que Deus possa dar. Né? Às vezes a gente já ouviu, né, Deus orientando através do nosso reverendo, obreiros, membros, né? Às vezes até acompanhar uma missionária, né? Às vezes até acompanhar um missionário, às vezes até fazer determinadas missões. E esse tem que ser o anseio e o coração de todo discípulo. Em nome de Jesus Cristo, o nosso horário já esgotou e a gente louva a Deus pela vida do nosso reverendo.